Pessoal, hoje é dia 27 de maio e a gente está aqui no município de Sidrolândia, numa propriedade que está sendo cultivado milho na sucessão da soja. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, que a gente comentou lá na disciplina de soja, né, quando a gente falou de soja e milho, é a questão da plantabilidade. É a operação de plantio, se foi bem plantado, se não foi, aquela questão de falha, dupla, enfim. Tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é, é uma falha. Então vocês podem ver aqui, ó, aqui nós temos uma falha, né? Provavelmente a plantadeira ou a própria semente não germinou. Então aqui eu vou ter uma espiga a menos. Se fosse a soja, né? Lembrando lá, a soja ela tem capacidade de rebrotar. Então essa planta aqui, se fosse uma planta de soja, ela ia emitir uma brotação lateral e ia compensar em parte a perda de produtividade. No caso do milho não, né? O milho a gente tem uma planta, uma espiga. Então aqui eu vou ter uma espiga a menos, né? Apesar de que essa espiga pode ficar um pouco maior, porque a competição de luz vai ser menor, mas se a gente comparar falha na cultura da soja e na cultura do milho, na cultura do milho uma falha ela é muito pior do que na cultura da soja. Então vamos dar uma olhada aqui como que está a uniformidade de plantio primeiramente, né? Então vamos chegar mais perto aqui, né? Aqui a gente foi plantado na mesma máquina, na mesma semeadura da cultura da soja, tá? Então a gente tem mais ou menos aqui, ó, espaçamento entre linhas de 50 centímetros, né? E o espaçamento de uma planta da outra tá em torno aí dos seus 33 centímetros. Então mais ou menos 3 plantas por metro e 50 centímetros entre linhas. Então se a gente fizer aquele cálculo lá de metro linear, né, 50 centímetros entre plantas, eu vou ter aí 20 mil metros lineares, né, 3 plantas por metro, né, então eu vou ter aí uma população de aproximadamente 60 mil plantas por hectare, que é aquilo que a gente tinha falado que é o padrão mesmo, né? Então 60 mil plantas por hectare na colheita. Então a gente tem que fazer uma avaliação aqui, contar, ver se como que está a questão de falha, de dupla, né? Aqui a gente não está vendo nenhuma dupla, ó. Então aqui está mais ou menos padrão. A semeadura dá para ver que foi bem feita, né? Tem pouca falha, praticamente uma dupla. E uma coisa que eu quero falar aqui, que aconteceu nos últimos 2 meses, desde o plantio para cá, tem mais ou menos 2 meses essa roça aqui, não choveu, tá? Praticamente nós tivemos 2 chuvas aí nesse período, tá? Já deve ter mais ou menos uns 20, 25 dias que não chove, né? Então por isso que vocês estão vendo aqui que essa planta não se desenvolveu bem. Depois eu vou mostrar um outro vídeo de uma outra roça que está ao lado aqui, questão de 30, 40 metros do outro lado da estrada, tá? Que foi plantada aí com uma semana de diferença. Vocês vão ver a diferença de desenvolvimento de uma roça para outra, tá? Lembrando que um solo com aproximadamente 53% de argila, tá? A gente tem análise química aqui, foi feita toda aquela correção, né? Aquela história que a gente comentou lá sobre calcário, gesso, cálcio, raiz em profundidade. Então você imagina, uma lavoura dessa com 30 dias, 20, 30 dias sem chuva, se ela não tiver uma raiz em profundidade, essa lavoura, essa planta com certeza estaria morta, né? Então, solo corrigido, perfil de solo, raiz em profundidade, está bombeando água do subsolo. Então agora são 11h40 da manhã, as plantas estão começando a murchar, né? Mas ainda a gente pode ver que as folhas estão razoavelmente boas e uma lavoura que vai produzir razoavelmente bem, mesmo com a condição extremamente complicada que a gente está passando. Se a gente levar em consideração aí o preço do milho hoje, está por volta de seus 90, chegando, beirando a R$100, uma produção da safrinha de 100, 120 sacas por hectare, então nós estamos falando aí de R$10 mil aproximadamente de receita bruta por hectare no milho. Isso é uma coisa que a gente nunca viu antes, né? Isso está totalmente fora do que de uma situação normal. Então, você pensar em perder a produção num preço desse, o prejuízo é extremamente grande, tá bom? Depois a gente vai ver o outro vídeo lá da outra roça e aí vocês vão ver a diferença de uma para outra, beleza?